Muito bem, paz do Senhor para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes da Escola Dominical e também a todos os nossos dirigentes de congregação do Campo de Bangu. E para você também que esteja assistindo esta aula, estamos na sequência da aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a revista que fala sobre Mateus, né? E nesta sequência, na revista do terceiro trimestre de jovens e adultos, né? É uma visão panorâmica do Evangelho do Reino. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 7. Esclarecendo a vocês mais uma vez que o nosso pastor Sóstene é o professor oficial destas aulas, né? De subsídio ao professor. Por uma impossibilidade sua, mais uma vez, né? E por solicitação dele também, estamos aqui para dar esta sequência. Então, quero pedir a todos vocês que continuem orando pelo nosso pastor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sóstene Silva, para que Deus continue dando graça a ele e trazendo, né, até nós essas facilidades também, esses trabalhos de ensino da palavra do Senhor. Muito bem, queridos, o nosso foco nestas aulas não é aqui fazer uma dissecação de todo o assunto. O nosso foco é de dar algumas dicas para você que vai dar a sua aula, com certeza. Nós sempre lembramos aqui a questão da oração e desta vez nós temos lá que o motivo da oração é pedir a Deus para que a oração se torne um hábito diário. Então, isso você precisa, né, trabalhar com seus alunos, você também precisa exercitar para você mesmo a oração. Então, esse aí é o motivo da oração desta lição dessa semana. Bem, o título, lição número 7, o título diz assim: Jesus incentiva a prática da vida devocional. Nós precisamos, aqui nesse assunto, já tem aquela dica, né, que nós temos aí. Jesus incentiva a prática de quê? Da vida devocional. Então, você já tem uma boa dica para com seus alunos para perguntar para eles o que é vida devocional. Se você descobrir com eles o que é vida devocional, você já vai ter ali Jesus incentivando a praticar, né, a prática dessa vida devocional. Então, o texto áureo da lição, que é o texto tema aí que você tem, fala sobre, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas Deus produz um fruto pacífico de justiça. Então, está falando aqui sobre o ensinamento, qual o fruto, qual o prazer que tem no ensinamento. E nós temos aí a verdade aplicada. Na verdade, a aplicada diz aí, como eu já falei da vez passada, é o resumo, né, da lição, diz assim: a prática dos exercícios espirituais tem uma recompensa, desde que não sejam para sermos vistos pelos homens. Então, os objetivos da lição são 3 objetivos, né? Como sempre, é bom você frisar eles, focar. O primeiro objetivo é ensinar a necessidade da prática dos exercícios espirituais de modo discreto. E o objetivo 2 aí da lição é apresentar que não devemos ser como os pagãos na oração. E o 3, mostrar que a prática dos exercícios espirituais tem recompensa. Muito bem. O tema da lição: Jesus incentiva a prática da vida devocional. Nessa dica que nós falamos do assunto, você observa aqui: Jesus incentiva a prática. Você já poderia trabalhar aqui uma coisa interessante. Nós vemos que a Bíblia diz que você que sabe fazer o bem, eu acho que está lá em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, já dá para a gente trabalhar com os nossos alunos sobre esse item. Jesus está incentivando o quê? A prática de uma vida devocional. E essa prática, ela tem que ser uma constante na nossa vida. Por quê? Porque você já aprendeu como fazer o bem, você sabe através da palavra como fazer o bem, você tem, vamos lá, o fruto do Espírito Santo germinando em você e agora você precisa praticar. E nesta lição, no próprio assunto, Jesus aqui incentiva. Então, trabalhe isso com os seus alunos nesse primeira dica da lição. Jesus incentiva. E agora, prática da vida devocional. Qual é? O que é uma vida devocional? Uma vida devocional é uma vida que tem os frutos do Espírito Santo, que tem a bondade, que tem a alegria, que tem o amor. Agora, a vida devocional é a vida de quem pratica, né? Nós vemos que os dons, na verdade, os dons, eles são alguma coisa que não serve para você, ele serve para outra pessoa. Então, você precisa
trabalhar os seus dons, você precisa trabalhar para que as pessoas vejam em você também os frutos do Espírito Santo. Então, a verdade aplicada que fala, a prática dos exercícios espirituais já traduz lá a vida devocional. Quer dizer, aqui, na verdade aplicada, diz a prática dos exercícios espirituais. O que é exercício espiritual? É praticar a vida espiritual, a vida cristã. Eu estive lendo, segundo o ensinamento dos rabinos, o judeu ele demonstra seu amor a Deus através de 3 desempenhos, né? Que é beneficência, oração e jejum. Então, eles demonstram seu amor a Deus em 3 itens, que é a beneficência, que é o ato de dar esmolas, e é também a oração e o jejum, que são os 3 itens aqui que está em Mateus, capítulo 6, que Jesus dá o exemplo aqui de como fazer. Como fazer, então? Ensinar a necessidade da prática dos exercícios espirituais de modo discreto. Jesus ensina agora a como que você deve fazer a sua esmola, ou ajudar alguém. Nos dias que nós vivemos, Satanás, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós vamos observar que as pessoas que eram bondosas, que davam esmolas, elas, de uma certa forma, foram tentadas a parar esta prática. Por quê? Ah, não, porque eu estava ajudando, mas esse cara está enrolando, aquela pessoa ali é um ladrão, nós estamos sendo tentados. Se alguém chega próximo do seu carro para pedir uma ajuda, você fecha o carro e já fica assustado. Por quê? Vivemos num mundo louco, onde a maldade ela tem imperado. Porém, nós não podemos, por causa disso, de extinguir esta questão de ajudar ao próximo. Precisamos trabalhar a amar o próximo. E uma das coisas que Jesus sempre se preocupou foi com o próximo. Então, Jesus estava orientando aqui, quando vocês forem dar esmola, não façam tocar a trombeta diante de ti. Nesse contexto que Jesus fala, aqui em Mateus 6, o povo judeu naquela época, os fariseus, né? Quem dava a oferta maior, ali tinha todo um alarde, né? Tinha que ficar as pessoas que... Eu estive lendo num contexto histórico, um historiador judeu, dizendo que naquela época, quando alguém ia dar uma oferta, ele dizia quanto que queria dar, como que era, e às vezes a oferta maior, quem desse a maior oferta, ia lá para frente do púlpito, ali do palanque, e ali ele era tocado uma trombeta, porque era honrado, sentava ali na frente, ao lado do líder, e tinha todo um contexto, porque eles queriam mostrar as coisas que faziam. E Jesus estava condenando não a prática de dar esmolas ou de você ajudar as pessoas. Jesus estava dizendo por quê, qual é a intenção. Quando Jesus olha para nós, isso é um fato interessante que você pode trabalhar com seu aluno, é que quando Jesus olha para nós, ele não olha como o homem vê. Ele não olha simplesmente a atuação externa. O Senhor olha para a intenção do coração. Então Jesus estava orientando aqui como você tem que fazer as coisas para Deus. Quando você vai ajudar um irmão seu, né? É igual aquele camarada, aquele irmão hoje está com aquele sapato bonito ali, olha, aquele moço está ali, foi eu que dei para ele. Quer dizer, você está querendo trazer a glória para você. Você está querendo que seja visto por alguém. Então Jesus, ele contempla isso. Por que você está dando esmola? Qual é o objetivo disso? Então Jesus estava aqui chamando a atenção. E a gente tem que observar, você pode olhar isso com os seus alunos, que Jesus estava falando aqui para quem? Em Mateus capítulo 6, Jesus estava falando para os seus discípulos, né? Então, olha, não faças tocar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. E aqui, o que é um hipócrita? Você pode perguntar aí para os seus alunos, questionar com os seus alunos. A hipocrisia, traduzindo o hipócrita, era como se fosse um ator. Né? Você vem num contexto, o hipócrita é um ator, é alguém que está, na verdade, encenando algo. Ele está fazendo algo como uma encenação. Ele não está fazendo aquilo por ele, por uma coisa íntima do seu coração. Então, o hipócrita, Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem fazer isso, não sejam como os hipócritas, né? Nas sinagogas e nas ruas, para que sejam glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Que galardão é esse? É um pagamento? Receber a sua glória. Era isso que você queria? Era aparecer? Pronto, você já apareceu. É isso que Jesus estava dizendo. Se era isso que você queria, pronto, você já conquistou. Mas o que Jesus Cristo estava querendo chamar a atenção dos discípulos é que tudo que você for fazer, faça como você estivesse fazendo para Deus. E quando você está fazendo as coisas para Deus, você não quer nada em troca. Porque o que a Bíblia diz? Pois é, o importante é, conforme a palavra de Deus diz, é importante que Ele
o nosso Deus, que Jesus, ele cresça e eu diminua. Então, esta era a preocupação de Jesus. Jesus, na verdade, quando ele olha para nós, ele olha lá para o nosso coração, para a nossa intenção. Você já imaginou o exemplo do próprio jovem rico? O jovem rico é um exemplo. Ele chega para Jesus, encontra Jesus e diz assim, olha, bom mestre, né? Provavelmente já chamava atenção com a sua indumentária, com a sua roupa, a sua posição. Até pelo jeito de chegar em Jesus, ele chega e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha, a preocupação dele aqui era com o quê? A preocupação dele era com alguma coisa, né? Ele estava preocupado com como herdar a vida eterna. Jesus olha para ele e diz, olha, você conhece os 10 mandamentos, você conhece a lei, obedecer aos teus pais. Ah, isso aí eu conheço, isso eu sei desde criança, eu sempre faço. Aí Jesus olhando, a Bíblia diz que Jesus olhando para ele, quando Jesus olha para ele, olha lá na intenção do coração dele. E vê essa dificuldade que ele tinha. E Jesus olha para ele e fala o quê? Olha, faz o seguinte, vai, vende tudo que tu tem e faz o quê? Dá a quem? Dá aos pobres. Aquele homem, e depois Jesus disse, olha, você dá aos pobres e depois você vem e segue-me. Aquele jovem rico fechou o seu coração, baixou a sua cabeça e saiu entristecido. Por quê? Porque ele estava tendo uma visão das coisas que enchiam o seu ser. E Jesus não estava olhando isso. Jesus nunca olhou para as coisas. Jesus se preocupa com pessoas, com vidas. Vidas são importantes para Deus. Então você pode refletir com isso, com os seus alunos, sobre este assunto. Então aquele jovem rico saiu entristecido. Jesus estava chamando a atenção para ele dar o quê? Tudo que ele tinha, dar para quem? Para os pobres. Então Jesus se preocupa com pessoas. Então nós vamos observar que o outro item era a oração, né? Que é o item 2, apresentar que não devemos ser como os pagãos na oração. Como é que você deve orar? Ah, irmãos, eu tenho que orar em pé na rua, eu não posso, então Jesus está dizendo aqui que eu não posso ficar, assim, quando orares não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e esquina das ruas. Ah, eu não posso orar alto, não posso orar na rua. Não, ele está falando aqui sobre a hipocrisia. Muitas pessoas, quando vão orar, mudam completamente a entonação de voz, procuram palavras que nem mesmo ele conhece. Jesus estava dizendo, olha, vocês quando forem orar, não fica querendo aparecer, querendo ser o grande coisa. Jesus estava dizendo, a oração é algo íntimo. É um contato seu, é uma conversa sua com Deus. Então a oração, explique e debata com seus alunos que a oração é uma comunicação. E é uma coisa que tem que ser sincera com Deus. Jesus não está dizendo aqui que você não pode orar em voz alta. Ah, não, para você orar tem que ser trancado no seu quarto. Não. A verdadeira oração acontece quando você está diante de Deus com o coração aberto, com o coração puro, quando você é sincero. Você pode levantar na sua casa, orar com a sua família. Jesus mesmo orou na sinagoga, Jesus orava com as pessoas. Então Jesus não proibia isso. Jesus estava proibindo, ou Jesus estava aqui, como diz o texto áureo, ele estava corrigindo os seus discípulos. Não procurem orar mostrando que vocês têm boas palavras, que vocês são aquilo, não. Seja simples, né? Faça com o seu coração. Tudo que você fizer para Deus, faça com o seu coração. E uma outra coisa, mostrar que a prática dos exercícios espirituais tem recompensa. Então tudo que você faz para Deus, Deus te recompensará. Então você não tem que ficar preocupado, eu vou fazer isso para Deus me dar. Não. Faça naturalmente que Deus vai te recompensar. Uma coisa interessante que eu achei, está lá em Mateus 25, capítulo 25, você pode depois pegar a sua Bíblia, você como professor. Mateus 25, versículos 31 a 46, que é o fim do sermão profético. Aonde Jesus, lá já no final, no 31, ele fala que um dia o Senhor reunirá todas as nações e ele separará as pessoas. Aí ele diz aqui, claro, né, que separará as ovelhas para a direita, e ele usa a expressão de bodes para a esquerda.
Preste bem atenção nessa leitura, porque quando Jesus chega e vira para o lado da direita e diz, justamente para as ovelhas, né? Diz assim, ó, no 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí diz, ó, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros? E quando te vimos enfermos? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos a mim o fizeste. Aí quando Jesus olha para o lado da esquerda, onde estão os bodes, ele faz a mesma pergunta. Ele faz a mesma, só que ele diz o seguinte, responde o seguinte, em verdade, sendo estrangeiro não recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitaste. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então ele diz aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por que Jesus pergunta isso? E esses bodes, teoricamente, eles dizem também, quando foi que a gente te viu nessa situação e não fez isso? Pare para refletir como é interessante. Tanto as ovelhas quanto os bodes fizeram a mesma pergunta. Quando foi que a gente te viu nessa condição e não te ajudou? Isso aqui mostra para nós que Jesus estava mostrando para eles que é algo que quando Jesus olha é involuntário. Nem as ovelhas sabiam qual era o critério, nem os bodes também. Então, querido, prepare e fale isso aos seus alunos. Jesus Cristo, ele está preocupado com vidas, com pessoas. Ele olha para o interior das pessoas. Ele olha para a intenção do coração. E este é o que nós temos que trabalhar com os nossos alunos, é o que nós temos que trabalhar conosco. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mas lembre-se, né, que você está fazendo como para o Senhor. Quer seja dar esmola, quer seja orar, quer seja jejuar. Ah, eu estou triste, né? Como os judeus faziam, ficavam com o rosto desfalecidos porque estavam com fome, tinham que mostrar para as pessoas, né? Os judeus tinham horário de oração, quando dava a hora, se estivesse no meio da rua, eles paravam para mostrar para as pessoas que ele cumpria a sua oração. Para que você está fazendo isso? Por que você vem para a igreja? Você pode trabalhar com seus alunos. Por que você vem para a igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Tudo isso Deus está vendo, né? E Deus olha para nós e olha para a intenção do nosso coração. Que Deus abençoe a todos nós. Lembrando agora também que esta semana, este final de semana, é comemorado o Dia dos Pais. Não esqueça, né, de comemorar também, de lembrar dos servos do Senhor como verdadeiros pais e valorizarmos a Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Boa aula, espero que tenha ajudado. E continuem orando por nós para que consigamos continuar nesse trabalho. Que Deus abençoe. Amém.